Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o que você quer ser quando você crescer. E não tô falando de infância não, tô falando com você, profissional de eventos que tá com dificuldade de lotar a sua agenda. E hoje o nosso bate-papo é realmente sobre os seus objetivos de vida. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Veri Fragoso, eu sou de Curitiba, Paraná. Eu sou confeiteira, mas sou advogada de formação, tenho MBA em gastronomia, tenho curso de pós-graduação do direito empresarial, então eu procuro sempre estar estudando para trazer bastante novidades. Também já fiz Empretec, já fiz diversos cursos de atendimento e de vendas e eu fui juntando essas informações para poder criar hoje esse Instagram para vocês, para ajudar vocês com o crescimento de sua empresa. Então aqui o nosso objetivo é realmente transformar os seus contatos em contratos. Então, se você não quer isso, pode cair fora. Agora, se você quer, vem cá que a gente vai conversar, tá bom? Eu sou mãe, tenho um filhinho de 2 anos e sou casada, né? Tenho um marido, casada há 10 anos com ele e a gente trabalha muito. Então, assim, também outra coisa, se você não quer trabalhar muito, foge, dá tempo ainda de parar de assistir, porque trabalho tem de monte para quem faz tudo direitinho. E uma das coisas que eu percebi nesse tempo que eu tenho de mercado é que o marketing, ele é tão importante quanto o produto que você faz. Então, por exemplo, assim, não adianta você ser o melhor fotógrafo do mundo, tirar as fotos mais espontâneas, naturais e mais lindas do mundo, se você não souber divulgar o seu trabalho. Isso é um primeiro fator que é bem importante. No meu caso, da confeitaria, é super válido. Eu conheço excelentes confeiteiras. Eu dou aula, né? Eu dou aula em pós-graduação de confeitaria, eu dou aula no meu ateliê e eu conheço gente assim incrível, gente que sabe mais do que eu, sim. Só que o que acontece? Essas pessoas não conseguem crescer muitas vezes. Por quê? Porque não conseguem saber que o marketing é realmente tão importante quanto esse produto. Então eu digo, se você não quer fazer o marketing da tua empresa, você vai ter que arrumar um sócio que saiba fazer, porque não contrata alguém não para fazer, porque ninguém conhece o teu negócio tanto quanto você mesmo. E aí, se você simplesmente pega alguém de fora para fazer, provavelmente você vai acabar gastando muito dinheiro com retorno um pouco mais baixo do que você poderia ter, tá? Então toma a frente do teu negócio e primeira dica que eu dou é essa: segue em frente sabendo o seu rumo. Até porque, pensa assim num barquinho, né? A pessoa entra num barco e vai sem rumo, né? Pode até ser que chegue em algum lugar, mas é bem provável que não chegue em lugar nenhum. E aí o que acontece? A nossa empresa é mais ou menos da mesma forma. Se a gente vai navegando sem rumo, seguindo como a gente achar que deve ser, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que vai acontecer? Provavelmente em um certo tempo você vai estar desgastado, porque você gastou energia demais para tentar fazer um negócio sem rumo e você não vai ter o retorno que você gostaria de ter tido. Então, assim, a primeira coisa que você tem que saber é que você é responsável pela sua própria vida. Então, não adianta culpar ninguém, não adianta culpar a concorrência, não adianta culpar o mercado, não adianta culpar a crise do Brasil, não adianta nada disso. Eu passei por algumas crises já, essa acho que foi a pior de todas, ainda tá sendo um pouquinho, né? Mas mesmo assim consegui sobreviver. Então, peraí, se eu conseguir, todo mundo consegue, né? Então, assim, hoje é fácil as pessoas olharem para mim e dizerem assim: ah, mas a Veri é uma confeiteira conhecida. A Veri, é fácil ela falar que é fácil lotar a agenda, porque ela tem a agenda lotada. Opa, mas calma lá, como é que eu cheguei na minha agenda lotada? Vamos olhar por trás disso, né? Eu comecei, gente, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia nenhum cerimonialista, eu não conhecia nenhum profissional de eventos. Eu era muito tímida, eu ainda sou muito tímida, tanto que às vezes aos olhos de alguns profissionais eu sou antipática, mas não é antipatia, eu sou tímida, eu morro de vergonha. Aqui na câmera eu me dou bem. É engraçado, acho que porque eu fiz 10 anos de teatro e aí eu aprendi a me falar na câmera, a me soltar. Então assim, aqui eu tô protegida pela minha câmera. Mas quando eu chego numa roda, às vezes eu fico assim, ai,
puxa, não quero ser impertinente, não quero falar algo que não me interesse para a pessoa, de repente eu vou ser inconveniente, então eu sou muito cheia de dedos, então isso acaba me deixando um pouquinho afastada hoje, assim, a tal da máfia, né? Eu não sei se aí na cidade de vocês, mas aqui em Curitiba existe uma lenda de que o mercado de eventos ele é uma máfia. Então tem aquelas pessoas certas, né, que você não entra no mercado de jeito nenhum, e é muito pelo contrário. Quem tá ali se conhece e se dá muito bem, e tem quem não se dá, e é fato, isso vai acontecer em qualquer mercado, mas de modo geral a gente tem uma relação muito boa. Eu indico concorrentes para as minhas clientes quando a minha agenda tá lotada, de vez em quando chega a indicação da concorrente porque a agenda dela tava lotada, e a gente trabalha em paz. Tem mercado para todo mundo. Só que assim, o que fez então eu me diferenciar de um mundo de confeiteiras, né? Que tem lá, por exemplo, a cada 100 confeiteiras, a cada 200 confeiteiras, talvez até mais do que isso, uma ou duas se destacam. Então assim, primeira coisa, eu não sou a única que me destaquei, né? Eu tenho meu mercado, eu tenho meus clientes, eu tenho a minha agenda cheia, mas tem outras confeiteiras na cidade que também estão com a agenda cheia, também tem o seu mercado e por vezes cobram até mais caro do que eu. Então, assim, não é o fator preço que é o diferencial para fazer a cliente optar por mim ou optar pelo outro. Então, a gente tem que trabalhar com um conjunto de informações. Isso que é importante da gente conversar. E é isso que é importante de você começar a visualizar no teu negócio. Porque assim, quando eu comecei, como eu estava falando ali atrás para vocês, eu não tinha nada. Eu não tinha nem experiência, nem amigos, nem indicações, nem nada assim. Então eu tive que criar tudo do zero. E aí eu comecei fazendo o meu trabalho bem de formiguinha. Tanto que eu imaginava, quando eu comecei, que foi, meu primeiro casamento no dia 30 de outubro, ou 31, acho que foi 31 de outubro. 31 de outubro de 2008. Dá uma olhada no calendário, era o sábado. Ou foi 30 ou foi 31 de outubro, agora de cabeça eu não me lembro. De qualquer forma, esse foi o casamento número 1. Quando eu fiz esse casamento, eu tinha a sensação de que se eu um dia tivesse 2 casamentos por mês, eu seria uma vitoriosa. Acontece que em um ano de empresa, eu já tinha um casamento por final de semana. Mas isso aconteceu na primeira semana? Não. O nosso primeiro casamento foi nesse dia, 31 de outubro de 2008. O meu segundo casamento foi acontecer somente em 21 de janeiro de 2009. O terceiro casamento veio acontecer ali mais ou menos, aí eu já não lembro a data de cor, mas mais ou menos 15, 17 de fevereiro. E olha só, a noiva de outubro, eu já contei isso num outro vídeo, então eu não vou ficar repetindo a história aqui, mas ela veio de uma amizade, né? Ela era filha de uma das melhores amigas da minha mãe. Ela é ainda filha de uma das melhores amigas da minha mãe. E aí acabou surgindo a oportunidade da gente fazer esse primeiro evento. Então tá bom, veio um pouquinho de sorte ali. Só que aí eu comecei a divulgar, então eu não tinha ideia de quanto ia vir. E o primeiro casamento que veio de uma cliente que veio de um anúncio, né, e que efetivamente não era uma cliente que veio, né, de mão beijada, né? Porque a cliente que vem de indicação assim, ela vem de mão beijada, né? Essa cliente, ela fechou só bolo. E aí eu tive o segundo evento em fevereiro e essa cliente fechou só bolo. E aí eu queria muito fazer uma mesa de doces para poder mostrar o meu trabalho e assim, aquilo não vinha. Então eu comecei a tentar focar as minhas divulgações em cima das mesas de doces. Então eu passei, em vez de focar tanto em bolo, focar mais em doce. E olha só que interessante, durante esse período que eu fiquei parada, entre outubro e fevereiro, né, que eu não tinha tido encomenda de doces ainda, eu não fiquei parada. Eu ia lá, eu comprava ingrediente, eu fazia receitinha, a gente comia em casa todo mundo, a gente testava ponto das coisas e cada coisa que eu fazia, eu aproveitava para fazer meu portfólio. Então eu não tinha uma mesa de doces montada, mas eu pegava a mesa da casa da minha mãe, que era uma mesa de mármore muito bonita, e aí eu colocava um prato, não muito bonito porque eu não tinha um mega prato, então eu pegava um espelho, na verdade, né, e colocava os doces arrumadinhos e tirava foto bem de close. E aí dava a sensação para o cliente que via meu álbum que eu tinha tirado aquela foto de uma mesa de doces da qual eu montei, mas de fato não era. E eu fui fazendo o meu portfólio dessa forma, até que um dia veio uma cliente e fechou um casamento para março
daí já era, ó, março, 5 meses depois do meu primeiro casamento. É, né? 5, se eu não tô errando nas contas. Quando chegou em março, eu fiz o nosso primeiro casamento, que eu montei ele completo, com bolo e doce, de uma cliente que veio do nada. Isso foi muito legal porque ela confiou em mim vendo o meu álbum. Então, assim, eu tomei sempre esse cuidado de nunca no meu álbum usar as fotos das aulas que eu fazia. Então eu estudava, né? Eu ia em aulas de cursos, de doces, de bolos, mas eu pegava as fotos, aí pegava os cursos que eu fiz, eu ia pra minha cozinha, que não era meu ateliê, hoje eu falo meu ateliê, porque hoje eu tenho um ateliê, mas na época era a cozinha da casa da minha mãe, que era minha cozinha, porque eu não era casada, eu morava lá. E aí a gente ia pra cozinha, a gente fazia aquela receita, por vezes igual da aula, mas era minha, né? Assim, eu tinha certeza que eu não ia errar o ponto, que eu não ia vender alguma coisa que eu não sabia fazer. E aí sim, eu tirava as fotos e oferecia. E isso foi fazendo os clientes começarem a confiar. Era uma época que a gente não tinha mídias sociais. Até tinha o Orkut, mas o Orkut eu não sei se eu que não sabia mexer pela minha inocência que eu digo no sentido de maturidade profissional mesmo, né? Então eu não usava ele muito, eu fazia uma ou outra postagem muito mais como uma festa no sentido de uhul, olha o que eu fiz, não era uma coisa muito profissional. E hoje eu vejo que tem muito profissional que se diz profissional, mas que sofre por não ter agenda e que toma as mesmas atitudes que eu tomava lá no meu começo. Então eles postam aquilo muito sem eira nem beira, né? Tá aqui o que eu fiz. E aí eu comecei a perceber que eu teria que focar um pouquinho mais profissionalmente nas minhas postagens. Então, na época, eu migrei do Orkut para o Facebook. Eu acredito que 2010, 2011, não lembro exatamente o ano que o Facebook começou a bombar um pouco mais, mas eu acho que foi mais ou menos por aí. E aí eu entrei no Facebook e passei a usar a minha página pessoal, né, a Veridiana Fragoso, como uma página de propaganda. E desde então eu tomei sempre a postura de que eu não misturaria minha vida pessoal com a minha vida profissional. E durante muito tempo eu não postei nada da minha vida pessoal. Até foi engraçado porque eu casei 2000 e... Caramba, tô ficando velha, a memória falha, sabe? Mas foi 2015. 2014, 2015 que eu casei. A gente já morava juntos desde 2011, mais ou menos. E aí a gente efetivamente casou nessa época. Acho que foi 2015, janeiro de 2015. E aí o que aconteceu? A gente estava casado já há 5 anos. A gente estava morando junto já há 5 anos, então eu estava casado há 1 ano e pouco. E eu fui num evento e uma cerimonialista, amiga minha, com quem eu me dou muito bem e tudo mais, ela olhou pra mim, ela viu a aliança na minha mão, ela falou assim: meu Deus, você tá casada? Eu falei, tô casada há 5 anos, porque eu considerava, tanto que você vê que eu nem sei a data do meu casamento, porque eu acabei fazendo uma coisa extremamente íntima, um almoço em família, e a gente casou e tá tudo certo. A gente não fez um mega de um evento, apesar de eu trabalhar com isso, né? E aí o que aconteceu? Ela olhou pra mim, ela falou isso, e pra mim eu já me considerava casada há 5 anos, apesar de estar no papel há menos de 1 ano, ou 1 ano e pouco. E aquilo me chamou muita atenção, eu falei, cara, realmente eu não tô postando nada da minha vida, porque essa pessoa não tem nem ideia que eu tô já há 5 anos, ela ainda me lembra de mim quando eu era solteira, que eu ia pras baladas, né? E aquilo me chamou muita atenção. E aí eu passei também a colocar um pouquinho da minha vida, mas esse pouquinho sempre muito restrito. Então, assim, eu tomo esse cuidado e eu acho que é bem válido passar isso pra vocês, de você não se expor demais na mídia social, porque a mídia social... existe uma ideia real, uma ideia verdadeira de que pessoas compram de pessoas. Então, assim, você tem que se expor um pouquinho, sim, tá? Hoje eu cortei meu dedo. Talvez não precise chegar nesse ponto, porque isso causa uma certa insegurança pro teu cliente. Ele vai olhar e falar assim, meu Deus, se eu contratar e no dia ela cortar o dedo, será que ela não vai me atender? Começa a dar margem pro cliente ficar inseguro. Então você tem que ficar seguro, tá? Acima de tudo, você tem que estar seguro e passar pro teu cliente essa segurança. Então, por exemplo, eu quando vou contratar um profissional, não de eventos, porque eu praticamente não faço muita festa, mas um profissional de qualquer coisa, eu entro na mídia social. Se
Se eu vejo que a pessoa tem uma postura mais séria, não séria no sentido de seriedade, mas séria no sentido de íntegro, profissional, uma pessoa que se dedica àquilo, mas ao mesmo tempo também... Perdão, minha voz falhou, deixa eu tomar um golinho de água. Aqui tá muito quente. Hoje em Curitiba tá 33 graus, só pra você ter uma ideia. E aqui essa sala onde eu tô, ela não tem ar-condicionado. Então eu tô assim, ó, dá-lhe água mesmo pra poder aguentar aí o calor de hoje. Então assim, a partir do momento que eu tomo essa atitude, eu observo que eu olho num fornecedor também que eu vou contratar. E eu vejo que se eles têm uma postura muito festeira, muito balada, muito mais preocupado em postar a sua vida própria, mas eu não digo vida própria algo importante, tipo, vou postar a foto do meu casamento, né? Vou postar a festa de 1 ano do meu filho. Tá certo, tem que postar isso mesmo. Tô falando numa postagem muito festeira mesmo, mostrando muito mais posts da vida pessoal do que da vida profissional. Eu não fico tão confiante com esse fornecedor. Eu acabo procurando um outro que me parece que dá mais segurança. E acredite você, a noiva pensa da mesma forma. Ela vai olhar isso. Outro dia mesmo, uma fornecedora de eventos, eu tenho entrevistado vários fornecedores de eventos para poder criar o conteúdo aqui de eventos lucrativos, e essa fornecedora reclamou comigo que o preço dela não pode ser cobrado, né, porque ela não tem muita concorrência e que ela perde por preço, enfim. E aí eu entrei na página dela e sabe quantas postagens que eu encontrei a respeito do trabalho dela? Nenhuma. Assim, nenhum link para dizer assim, olha, essa é minha página pessoal, mas meu trabalho você vê aqui. Nem isso. Aí você pensa, tá, né? Então fica um pouquinho mais complicado, porque o cliente, ele tem que ter esse link, ele pode até ver, que nem, por exemplo, agora, recentemente eu fechei meu Facebook pessoal. Eu ainda tô com 2.700 amigos, mas eu tô deletandinho. A ideia é ficar com aqueles 100 mais próximos mesmo, né? E ali não vai ter mais nada focado para a empresa. E aí ali vai ser minha página pessoal, vai estar bloqueado, só aquelas 100 pessoas ali vão ver. Mas na capa da minha página pessoal, quando a pessoa clica ali, que ela encontra meu nome no Google, ou viu aqui a minha aula e achou interessante, quando a pessoa clica ali, de cara ela vai ter uma página dizendo assim, oi gente, quer saber mais do meu trabalho? Então entra aqui no @verifragoso, entra aqui no @eventos lucrativos, e aí eu já direciono a pessoa para onde eu quero. Então eu acabo diferenciando. E de vez em quando no Stories, tanto no Eventos Lucrativos quanto no Verifragoso, eu acabo contando um pouquinho da minha vida pessoal para fazer esse link, que esse link é importante. E também porque é legal, né, dividir alguma vitória, alguma coisa interessante que aconteceu pra gente. Só que agora é o seguinte, ninguém consegue parar um profissional que sabe a direção que ele quer seguir. Então, foi esse o meu diferencial. Eu acho que se eu puder te dizer qualquer coisa assim de dica para você que quer chegar aonde eu tô hoje com a agenda lotada, essa é a primeira coisa. Quando eu comecei, as pessoas falavam assim pra mim, não vai não, Veri, não vai, é ruim, o mercado é difícil, tem muita concorrência, as pessoas não conseguem se destacar. Então eu ouvia isso recorrentemente. Só que o que acontece? Quando eu ouvia isso, ao invés disso me enfraquecer e me fazer desistir, muito pelo contrário, isso fazia eu querer erguer minhas mangas e seguir em frente, porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu queria ter um casamento por final de semana na minha vida, né? Tipo, daí entre Natal e Ano Novo eu não queria trabalhar, eu tinha isso muito claro. Quando eu consegui atingir um casamento por final de semana, aí eu queria ter 2. Aí eu fui fazendo, eu fui trabalhando meu marketing, trabalhando meu atendimento, trabalhando meus estudos para conseguir ter 2. E aí eu passei a ter 2 casamentos por final de semana e aí eu queria ter 3. E aí eu passei a estudar para poder ter 3. E aí eu queria ter 4. E eu cheguei já a atender 13 casamentos num único final de semana, um final de semana prolongado de feriado, daqueles que tinha evento já na quinta-feira. Então tinha evento quinta, sexta, sábado e domingo. E eu cheguei a atender 13 casamentos naquele final de semana. Hoje eu venho na contramão disso,
porque eu fiz isso numa época que eu não tinha filho, né? Eu era casada, mas eu não tinha filho, então era mais fácil. Agora não, agora eu tenho um serzinho lindo do olho azul que olha pra mim e diz assim: mamãe, trabalhar? Daí a mamãe fala: a mamãe vai trabalhar de novo. Então, por conta desse serzinho, hoje eu já tô diminuindo. Eu diminuí de 7 para 6, de 6 para 5 e agora meu limite é 4. E aí, com isso, eu consigo encerrar o meu tempo de evento, né? Pra poder dizer assim: não, agora acabou, é 4, acabou, e eu tô dizendo não para meus clientes, coisa que eu já não tava mais dizendo fazia 2 anos. Então hoje até engraçado, acaba me trazendo mais clientes, porque o cliente se antecipa com medo de perder a data. Então é bem legal, porque antes eu sempre pegava tudo, e beleza, eu agarrava o mundo. Por outro lado, eu também não tinha espaço de vida. Agora eu tenho um limite, eu consigo atender aqueles clientes que fecham por primeiro e eu acabo sendo até mais disputada por eles, de forma que meu preço pode subir. Então isso tudo são coisas que eu dou de dica para vocês, tá bom? Então assim, para tudo. Pensa sobre suas atitudes, pensa sobre como você está se portando nas mídias sociais e não tenha medo de criticar, não. Uma coisa que eu te digo com toda a segurança do mundo: quem vai te criticar sempre é aquele cara que é menor do que você. Aquele cara que já ganhou mais, que já cresceu mais e que já está à frente. Esse cara nunca vai te criticar, esse cara nunca vai te olhar de olhos feios. Então, assim, não tenha medo, não. Se você tá incomodando, você tá incomodando aquele que tá atrás. Então não se incomode, segue teu caminho, vá em frente, foca no que você quer, saiba seus objetivos, que eu tenho certeza que dali só vão sair bons frutos para seu trabalho. Gente, nosso vídeo de hoje era sobre isso e olha, deixa eu só falar para vocês o seguinte: daqui a uns dias vai sair o nosso curso online e gratuito, cheio de informações para vocês poderem atrair mais clientes e, acima de tudo, depois que atrair, transformá-los em contratos. Gente, tem muita dica. A gente vai falar sobre preço, sobre concorrência, sobre valor, sobre marketing, sobre tipos de marketing. Então, assim, não perde, que vai ser incrível para todos vocês, tá bom? Fica de olho aí e, se quiser, manda para mim no direct teu e-mail e teu telefone, que eu já vou te cadastrando para te avisar assim que o curso estiver disponível. Obrigada, galera!